E aqui eu aprendi a ter voz. O que me faz estar hoje na Unirio é o Teatro Comunidade. Só faz sentido eu estar lá se eu estou aqui. É uma decisão política, uma escolha política, os espaços que você quer ocupar com o seu trabalho. E junto com eles, né, ganhar energia para viver melhor, né, para que a vida seja melhor para todos, né. É o meu lugar, assim. Chego na arena, é o meu lugar. Eu me sinto, assim, mais livre. Eu quero viver de teatro. Eu gosto de causar, por onde eu passo. Então, antes de eu me tornar professora na universidade, eu trabalhei durante muitos anos em projetos sociais, em diversas favelas do Rio de Janeiro, sempre trabalhando principalmente com jovens. E eu sempre tive interessada, então, na relação entre teatro, pedagogia, juventude e favela. Quando eu entro na Unirio, eu descubro o campo da extensão, né, que é o campo que justamente dialoga com a sociedade, que dialoga com as comunidades de fora da universidade. Percebi também que, estando num curso de licenciatura, como professora na licenciatura, eu poderia, então, criar esse diálogo entre os estudantes que estão, né, em processo de formação, como professores de teatro, e grupos de jovens nas comunidades. Então, a Redes, na verdade, foi a nossa primeira parceira. A Redes é que é a organização que cuida do CAN, do Centro de Arte da Maré. E logo em seguida veio a parceria com o Centro Municipal de Saúde Américo Veloso, que é onde está a Clarice Lopes. Eu tô aqui desde 96, mas comecei a receber o programa Teatro em Comunidades em 2011. E aí desde 2008 eu comecei a receber os meus alunos num outro projeto de extensão, os meus alunos da Estácio, que já vinham para cá, e a gente começou a trabalhar na vertente que a gente chama de promoção da saúde. Missão? É, a missão que eu tinha dito pra vocês, pra profecia se concretizar, lembra? A gente é um espaço de cultura, né, aqui na Zona Norte, e a gente tem o desejo de ser um espaço de excelência, né? A gente trabalha para isso. Desde que eu entrei aqui na Arena, que foi em 2013, a gente tem uma procura muito grande de pessoas para fazer essa oficina e a gente não tinha como ofertar. A gente não tinha investimento para poder proporcionar essa atividade aqui. E aí, com a oportunidade de fazer essa parceria, a gente conseguiu atender um público de em torno de 400 pessoas no primeiro ano de execução do projeto. Ganância, dinheiro e poder. Isso tudo dá regresso. Você errou, Conflito. Respira, deixa as pessoas entenderem o que é conflito. Aí você fala, entra. Aí você fala, entra, tá? Braço ao longo do corpo. Conflito. Entra. Desenvolve. O interessante desse jogo é vir de dentro, vir de vocês mesmo, tá? Fala. Nessa parte que a gente faz a pose, a gente pode se jogar no chão, Pode fazer qualquer plano. Claro, eu vou estar do corpo, vamos com ela.
que me faz estar hoje na Unirio é o Teatro Comunidade. Só faz sentido eu estar lá se eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, eu acho que eu não sei se eu estaria dando continuidade à Unirio. Eu acho que estar plantado no CAM com o Teatro Comunidade faz a ponte necessária para mim, pelo menos, como ser humano, de estar na universidade. Assim. Porque se a universidade não é essa ponte entre a sociedade e o lugar que é dito como um lugar de ensino, de aprendizado, do conhecimento, não tem muita razão de ser. E o Teatro Comunidades, eu acho que ele traz esse lugar também, porque como vários alunos que fizeram o Teatro Comunidades entraram na faculdade, ele serve como essa ponte, né? Nós somos facilitadores, né? Essa troca, nós facilitamos esse ensinamento de arte, onde a gente também aprende muito. Então, quando isso chega até eles e eles veem que eles têm esse poder de acessar, que eles podem sim fazer parte disso e transformar, assim, eu costumo dizer que é um aprendizado imensurável, assim, que me deixa muito, muito tocado, né? Que é isso, a arte ela não está só para um lugar da elite. A arte, de fato, ela está em todo lugar, né? Não tem armas, hein? Não tem armas. Nenhum dos sistemas tem armas. Nada de fazer de arma. Congela. Júlia líder. Você fez a opção. Aí isso é escolha. Escolha cênica. Eu tô fazendo isso como ponto positivo, tá? Você foi e foi. Desenvolve. Acho que é importante para a Unirio como instituição, né, que está realmente, de fato, em diálogo com a sociedade, né? Acho que é importante para as organizações comunitárias, para a Redes, para o Centro de Arte, para o Américo Veloso, para a Arena, porque já são espaços consolidados, né? As pessoas esperam a nossa chegada todo início de ano. Importante para a vida desses jovens que estão se formando como professores, porque eles têm a chance de efetivamente colocar a mão na massa. A parceria com o programa Teatro em Comunidades está aqui no CAM há 9 anos. Para a gente, para a Rede da Maré, é uma parceria fundamental por vários aspectos. Um deles, por exemplo, é a questão da proximidade com a universidade, né? O que a gente está fazendo são parcerias com organizações da sociedade civil, com instituições, né? E nada mais pleno do que, nesse momento, fazer parceria com a universidade. Uma universidade pública, né? Uma universidade que tem que estar preocupada em dar acesso às pessoas de baixa renda, né? E a existência desse programa, eu acho que consolida muito isso, né? É um pedaço da Unirio olhando para isso, e é um pedaço da Maré conseguindo olhar o acesso à universidade. Vem aqui, abraça todo mundo aqui. Vai, abraça. Isso. Abraça. Daí. Fiz filosofia na UF e cheguei na Unirio sem saber muito bem meu destino, meio, vou lá fazer a universidade porque eu preciso de um diploma. E aí, quando encontrei o programa de extensão, foi o momento que me finquei mesmo na universidade, que fez sentido o espaço universitário para mim. Eu larguei a filosofia, não me encontrei na universidade e aí decidi, vou buscar a licenciatura em teatro, é isso, né? Acho que é mesmo histórico dos meninos que falam aqui, né, dos alunos, que é um histórico vem de uma família simples, então uma universidade já é algo raro de se pensar. Na minha família não era um planejamento, né, no máximo curso técnico. Eu resolvi fazer faculdade de teatro, na verdade curso de teatro, quando eu assisti um espetáculo musical que a história do musical se passava na África. Só que os atores, 99% dos atores, eles eram brancos e estavam pintados de preto. E aí eu olhei para aquilo e falei, não, isso não tá certo. Eu precisava de estar ali, então eu preciso de fazer alguma coisa para mudar essa situação. Daí eu conversei com os meus irmãos e falei, vou começar a fazer um curso de teatro. Mas na época eu nem tinha dinheiro para poder pagar um curso de teatro. E eu estava fazendo faculdade, falei, preciso de uma coisa que seja não durante a semana para não me atrapalhar na faculdade
e que seja uma coisa muito, muito, muito barata. E aí foi minha busca por teatro gratuito e tudo mais, que foi quando eu conheci o programa Teatro em Comunidades. Eu conheci o projeto, a fala do projeto, logo quando eu adentrei a Unirio, quando eu fui aluno da Marina na disciplina de Metodologia 1, e ela, nas aulas, comentou a respeito do projeto e aquilo já me despertou, porque era algo que eu já fazia de uma certa forma em Manaus, que são esses trabalhos voltados às questões mesmo sociais, e eu fiquei muito no pé dela, até que consegui entrar no projeto, falei para ela que eu aceitaria ficar como ouvinte, que o que me importava era justamente de ter essa experiência, essa vivência. Eu cheguei na Unirio com a perspectiva de encontrar como eu poderia fazer com que o meu trabalho com o teatro desse mais frutos, assim, fosse mais potente, mais transformador, assim. E logo que eu entrei, a minha primeira aula foi com a Marina, que é a coordenadora do projeto Teatro e Comunidades. E ela falou sobre o projeto e eu achei que tinha tudo a ver com o que eu estava procurando pesquisar, entender e conhecer. Eu penso que dentro da universidade é importante a gente estar aliando a prática com a teoria. Então, para mim, o espaço do programa Teatro e Comunidades é um espaço de praticar, de ter a vivência, o desafio. E a partir desse desafio, poder levar essa vivência para a sala de aula. Se misturar com esse povo. O objetivo aqui não é formar atores. Aqui o objetivo é a gente formar a comunidade, né? Da gente se conhecer, de estar juntos, de... Até essa coisa de dar mão e dar beijo, assim, às vezes é meio assim para eles. Então, acho que no começo é trabalhar isso, de perceber que aqui é um lugar seguro, é um lugar de carinho, um lugar de cuidado, de que aqui nós somos uma família, é um lugar de estar junto todo sábado de manhã, enfim. Eu leio, sei lá, Paulo Freire, eu leio Marina, eu leio Milton Santos, a gente lê muitas coisas, Brecht, tudo. Viola Spohr, a gente lê de tudo. Só que a teoria é muito diferente da prática. É muito fácil eu pensar, eu vou dar aula assim, com esses ensinamentos, com essa coisa. Quando chega na aula, é totalmente diferente. Vai começar com som de alívio, então primeiro a gente suspende os ombros, a gente inspira. A gente vai deixar esse alívio ir para fora, mesmo deixa projetar a voz com alívio. Deixa aí um pouquinho do agudo pro grave, dá um sorriso, vamos, suspende ombro, inspirou. Viu que a voz ficou mais alta? Vamos embora, anda até a gente fazer uma roda. Então, o que tem por trás das atividades de teatro que a gente tem no posto é a ideia de que, através das atividades de teatro, uma aula de teatro bem dada, a contação de história, que a gente desenvolve tudo que a gente desenvolveria em relação à comunicação, já com o problema instalado antes que isso aconteça. Então, a gente trabalha antes mesmo da prevenção, a gente trabalha na ideia da promoção da saúde aqui dentro, né? Só depois que meu irmão entrou para a universidade que eu entendi que era possível isso. Porque o ensino superior, na minha casa, era uma coisa muito distante. Então eu falei, não deve ser possível, até porque a gente não tem dinheiro e na minha cidade era só universidades pagas. A gente não tem dinheiro para isso. Mas quando meu irmão entrou na UFRJ, ele falou, olha, é possível. Vamos embora, a gente consegue. E aí a gente está aí até hoje. Hoje, por exemplo, ele já defendeu o mestrado, a minha irmã defendeu o mestrado. A gente está num nível de ensino que a gente não imaginava ter. E ele que abriu esse caminho pra gente. Lembrem que vocês têm que sair e deixar só as pessoas que vão fazer a oração, as crianças. É a última frase dela, né? Oi. Crianças indo pra escola, brincando na rua ou dentro... Tá lá antes, tá? Ah, tá. Nos tiros. Se a situação está assim, sem a legalização de armas, imagina se o cara que vocês votaram liberasse. Eu brinco assim que as pessoas vêm por motivos de saúde, né? Em vez de vir por motivos de doença, esse povo que vocês filmaram aqui é uma galera que vem porque é legal, porque é divertido. Essa coisa toda da promoção da saúde, ela vem muito relacionada com a vida. Hoje eu vejo a minha caminhada dentro da licenciatura como uma caminhada de escolher onde que o meu trabalho vai fazer diferença, onde que ele vai transformar.
Abracadabra, alakazam. Você sabe o que tem que fazer, né? Sim, eu acho que sim. Não senti firmeza na sua resposta, não. No primeiro dia de aula que eu cheguei aqui, a Clarice estava filmando, Clarice e Marina. Elas estavam fazendo um documentário e estavam filmando. Aí me botaram logo para fazer. Olha, eu morri de vergonha, porque eu nunca tinha falado assim no meio de muita gente e ficava envergonhada. Aí eu falei assim, tá, mas tudo bem, vou fazer. Aí vim, gostei. Comecei em 2011 e estou até hoje no projeto. Eu me sentia um pouco sozinha, porque eu vim, acho que foi em abril. Eu tinha perdido meu marido e logo depois perdi a minha nora. Para mim foi uma terapia. Eu sempre tive uma relação com a arte muito intensa. Desde muito novinha, na igreja, eu sentia eu não sabia expressar o que eu estava sentindo em relação às vezes que eu estava no palco, às vezes que eu estava apresentando alguma coisa. Era muito surreal para mim, eu não sabia verbalizar aquilo, eu não sabia o que era. Eu descobri que aqui tinha um programa Teatro Comunidades e comecei a fazer e comecei a realmente me encontrar naquilo ali. E até que as diversidades da vida, minha vida mudou completamente. E eu parei na metade, antes mesmo de conseguir concluir um espetáculo. Mas o progresso também vem do diálogo, né? Porque sem o diálogo quem nós somos, né? Então eu tenho certeza que se vocês compartilharem com Eu faço teatro desde os 10 anos de idade, mas eu senti que quando eu entrei aqui, eu realmente comecei a fazer teatro, comecei a aprender. Porque aqui, além de eu aprender as coisas, técnica e etc., aqui eu senti que eu estava em família, sabe? Porque aqui sempre entra gente nova, e eu falo, pô, eu tô aqui há muito tempo, entra gente nova que nunca fez teatro, eu tô muito avançado. Mas eu gosto de continuar aqui, sabe? Independente de qualquer coisa, porque aqui foi onde eu não comecei aqui, mas aqui que eu dei o pontapé no meio artístico. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir. Então, por isso que eu não saio daqui nunca, porque eu amo estar aqui. Cheira, pode levar pra tu. Deixa eu te sentir. Sente, pode sentir. Vai dar uma fotó. Vem cá, vamos por aqui. Isso, leva pra ceia de Natal e Ano Novo. Eu consegui. Ele vai comer ela. Não vai comer nem eu, nem meus amigos já. O que eu fiz? Eu tava enfeitiçada. Ela é mulher que nem eu. E eu coloquei ela em mais lençóis. Meu Deus, por que eu fiz isso? Nós mulheres deveríamos se unir. Eu precisava fazer fono. E aí eu vim consultar a Clarice. E aí ela falou que era bom pra mim fazer teatro, pra desenvolver a dicção. E aí foi assim que eu subi. Aí fiquei no teatro. E aí eu falei, gente, eu quero isso pra mim, é muito legal. Porque, tipo assim, dia de sábado eu não tinha nada pra fazer em casa. Aí eu falei, vou pro teatro. Mãe, vou pro teatro porque lá eu faço um monte de coisa. Eu sou o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu grito, falo baixo, faço o que eu quiser. Aí eu vim, aí fiquei. E eu quis muito fazer teatro aqui, por causa que eu queria ser dublador e eu queria correr atrás do meu sonho. E também o meu sábado tava sem nada. E minha mãe queria que eu fizesse alguma coisa no sábado, para eu não ficar de bobeira. Aí eu cheguei aqui no teatro. Eu pensava que quando a gente chegava aqui, a gente já fazia tudo na hora. A gente não começava do início. Então, foi muito melhor do que eu pensava. A gente falava sobre o que acontecia com a gente no nosso dia a dia. E aí a gente passava isso tudo para um mini espetáculo.
Eu nunca tinha ido ao teatro. Depois que eu entrei aqui, que eu fui ao teatro com o pessoal daqui, que o Teatro em Comunidade proporcionou pra gente ir pra uma peça no Sesc. Depois a gente foi outra lá no centro, esquecemos do teatro, que é o Gonzaguinha. Aquela peça pra mim foi sensacional. Tipo assim, foi todo mundo, era um musical, foi incrível. E aí depois daquilo eu já comecei direto, ou daqui indo com o pessoal ou sozinha. Eu falei assim, eu quero isso pra mim, meu Deus, é muito bom, todo mundo tá me olhando, todo mundo vai... Tipo, não me olhando, no caso, olhando pro palco. Todo mundo vai estar me olhando, meu Deus, eu quero isso pra mim. Eu fiquei maluca, por isso que é aí que eu fiquei de ver no teatro. Eu sempre quis fazer teatro e quando eu crescer, eu quero ser atriz. Eu cheguei no projeto, minha mãe, eu vi no celular da minha mãe tava mexendo no celular falando, tava escrito Teatro da Lulu. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer teatro? Aí minha mãe falou, vai. Eu falei, que dia? Aí ela falou, sábado. Aí quando chega o sábado eu vim muito ansiosa. Aí a gente treinou algumas coisas com a corda, a gente fez algumas coisas com a corda. Teve gente que fez microfones, a gente pulou, mas ao mesmo tempo a gente estava fazendo uma cena. Ela sempre gostou muito, ela sempre foi muito faladeira, sempre gostou muito de expressar as coisas, entendeu? E sempre falou que o sonho dela era ser atriz. Eu falei, gente, eu tenho que procurar alguma coisa dentro da comunidade, porque eu não tenho condições de estar pagando algo fora. Sempre quis muito fazer um curso de teatro, né? E eu ficava sem saber onde procurar, porque aqui dentro eu não conhecia o Centro de Artes da Maré. E por um acaso eu passei e vi. E lembrei muito dela, porque é uma das coisas que ela mais gosta de fazer. Eu pensei que a gente ia ficar só treinando assim, a gente ia ficar só fazendo cenas, toda hora. Mas não, a gente brinca e depois a gente faz uma cena. Por isso que eu gosto muito daqui. Eu cheguei lá já causando, né? Que eu gosto de ser assim, eu gosto de causar, por onde eu passo. E eu já sei que eu vou chegar em casa e ela vai me explicar o que eles estavam fazendo lá dentro. E ver que eles estão felizes, gostam de estar aqui, gostam de estar fazendo o que eles fazem todos os sábados. Tudo que acontece aqui, chega em casa, ela me monta um relatório. E rindo, sabe? Ela fica contando os dias de ter que voltar de novo. E assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu comecei a passar por determinadas situações familiares no dia a dia e eu entrei numa linha de depressão muito forte. Eu tive uma depressão assim que me parou em tudo que eu fazia. Olha que eu tinha uma rotina muito intensa, muito ativa. E aí eu conheci o pai do meu filho, né? E o pai do meu filho era professor de matemática, físico, né? E ali eu vi uma oportunidade de reconstruir a minha vida. E ele teve um AVC isquêmico e ninguém entendeu, ninguém entende até hoje. Mas eu estava grávida de 7 meses quando recebi essa notícia. Continuei estudando, me esforçando. Passei um tempo me dedicando ao meu filho. Mas logo após isso, a partir dali eu vi a motivação que eu precisava, assim, sabe? Eu preciso ser um exemplo para o meu pequeno, né? Eu preciso mostrar para ele que, assim como eu sou capaz de lutar pelos meus sonhos, ele é capaz de lutar pelos dele. Eu tenho gostado ainda mais, eu tenho vivido isso e não tem nada mais maravilhoso do que respirar arte, assim, ainda que sejam em poucos momentos, só em alguns sábados, por poucas horinhas, me motiva muito. Eu fui professor da Brenda nessa época e eu não sabia dessa história. E aí quando eu percebo que eu não sei dessa história, eu percebo aonde eu errei. E eu saio daqui hoje, mais uma vez, toda vez que eu piso nesse espaço, aprendendo como essa afetuosidade, que é tão falada na teoria, quando ela é colocada na prática, ela é complexa, porque todos nós temos problemas, né? Entretanto, quando eu olho para a Brenda, ela conta essa história e ela estava comigo, eu falo, ok, beleza, esse já é um lugar que eu não posso mais repetir. Se algo acontece com alguém que eu trabalho, né, que também é um co-criador comigo,
eu preciso saber minimamente da história dessa pessoa. Eu acho que esse é o território do Teatro Comunidades, é sobre a afetuosidade e valorização das narrativas. A vida, né, do meu filho me fez ter vida novamente, assim, dentro de mim, e querer correr atrás do que me faz querer viver ainda mais, sabe? Que é a arte em si, sabe? Não tem como fugir. Quando você entra nessa universidade, por exemplo, eu até agora estou no 5º período, faltam 3 para eu terminar, eu só tive contato com um professor negro. Isso é racismo. Por que não tem mais negros aqui neste local? Por que a maioria dos professores são brancos? Na minha turma, graças a Deus, tenho 5 alunos negros, mas tiveram turmas anteriores que tiveram uma pessoa negra. E como que enfrenta isso tudo? Obviamente que com a ação afirmativa, com a política de cotas, isso foi mudando. Eu costumo dizer que a gente está empretecendo esse local, porque é isso. Porque empretecer é bom, porque o preto é bom, é válido, é incrível ser isso. É uma troca muito, muito transformadora mesmo assim na minha vida, né? Porque é isso, o projeto ele te traz esse contato, né? Essa troca de você expor um pouco o que você aprende, no nosso caso o teatro, né, como educação, né, já que nós somos alunos de licenciatura e tudo, e também muito mais de ouvir essas pessoas. Quando você vê esse resultado final, você vê, nossa, eu estou fazendo a coisa certa. É isso que eu quero para minha vida. Tanto que várias pessoas estão repetindo sempre a mesma imagem. Não, cara, busca outra parada do teu corpo. Conflito, sei lá. Busca outra coisa, sei lá. Cara, busca, sei lá, um ponto de conflito. Alguma coisa esteja no teu corpo, não aqui. A Unirio, ela traz um lugar muito, muito humano, né? E muito bom, assim. Porque esses favelados, e aí eu me incluo nisso, eu sou da Maré. Então, assim, eu hoje, favelado, estou na faculdade, aí eu volto, não para trazer conhecimento, porque não é esse caminho que me interessa, mas muito mais para entender essas potencialidades, entender? É o que foi dito, né? Eu posso ocupar a universidade. Se eu quero, vou e faço. Eu vou lá e ocupo esse lugar. Esse lugar é meu, me pertence, porque eu sou cidadão também dessa cidade. Mesmo que essa cidade tente me excluir. Eu, um corpo negro, transitando, o que é perigoso. É muito perigoso ficar transitando na cidade sendo um corpo preto, né? Não é à toa que o dado que diz que a cada 23 segundos morre um jovem preto no Brasil, né? É muito perigoso, mas ao mesmo tempo, se eu não transito, os meus mais novos não vão transitar também, né? É um racismo estrutural. Nós fomos construídos em cima disso. Eu sei que não é uma coisa que vai mudar de um dia para o outro, obviamente que não. Mas porque é uma desconstrução que a gente precisa de fazer todos os dias. Os caras sabem no morro e matar esmo. Eu subo o morro e falo pros meus irmãos, não se armem. Quero um mundo dominado por nós, favelados e negros. E que mais nenhum fardado se confunde e nos mate. É foda. Gente, se ame, se abraça e sorria. Persista no seu sonho, se é capaz, mano. Viva. O principal é nunca contar com a sorte. Porque a sorte do favelado é mega sena. Mas a nossa realidade é a morte precoce. Por isso continuaremos a lutar pelo fim da desigualdade. A cidade ela é partida e a gente vem de um espaço que é a universidade pública, que é um espaço privilegiado. Então a gente tem que ter noção do contexto em que a gente se insere para não chegar aqui assim fora da lógica, né? Existem espaços mais privilegiados e espaços menos privilegiados dentro da cidade. A gente tem que saber qual o espaço que a gente ocupa, os privilégios que a gente tem, para também se inserir com consciência dentro de certos espaços. Resistência. Entra. Desenvolve. Congela. Isaacson livre.
E eu logo que divulguei o programa, alguns estudantes se interessaram, principalmente os estudantes que já tinham uma origem de favela, porque naquele momento a gente tinha um momento de transição em que os estudantes mais periféricos estavam começando a ingressar na universidade. E aí a gente formou um timinho que começou nesses dois espaços, na Redes e no Américo Veloso. A faculdade ela é muito elitista. Existe um muro e aí no teatro é isso. A gente tem a quarta parede, que é quando a gente fala com o público, a gente quebra essa quarta parede. O teatro em comunidades ele quebra esse muro entre universidade e sociedade e rua. Sabe, faz essa ponte, essa conexão. O que acaba sendo uma das coisas mais maravilhosas do programa, né? É quando ele desmistifica a faculdade para quem é favelado, para quem é pobre, preto, para quem é gay, pro diferente que é excluído da sociedade naturalmente, né? Não que seja natural excluir as pessoas, mas é o que acontece. E servindo de ponte, ele dá essa abertura para que a gente tenha hoje uma universidade tão diversa como é a Unirio, assim. Apesar dos pesares, a gente tem uma universidade bem diversa, assim. Na minha casa eu me fecho e fiz estar bem o tempo todo, sabe? O Senhor me conhece e sabe quanto eu sofro internamente. Não sei, mas parece que está tudo muito confuso, desorganizado. Os meus pensamentos são tristes, minhas vontades são loucas e os meus desejos quase impossíveis. E com isso eu me sinto vago. Eu não aguento mais. Tá difícil. Tá foda. Eu só queria que tudo fosse diferente. Pelo menos uma vez. Quem tá aí? Responde, quem tá aí? Que palhaçada é essa? Aparece! Tô achando... Quem tá aqui? Quem será que tá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi? Ah! Sem dúvida, o Teatro Comunidades é um terreno muito frutífero para aprendizagem sobre o ensino, sobre a crítica, sobre o pensamento, o que é o ensino do teatro. Por esse Brasil tão misto, tão confuso, eu fui percebendo que a questão da cultura é uma questão que precisa ser trabalhada num cerne de busca de uma certa ancestralidade, né? De uma pergunta para si, quem eu sou, porque quem veio antes de mim, né? Eu sou o resultado dos que vieram antes de mim. Eu sigo muito o pensamento do Augusto Boal, que é um grande teatrólogo brasileiro, e também do Brecht, né? Que os dois acreditavam que o teatro é um espaço para crítica, né? E também um espaço para poesia, para criação, em que estar em cena não basta. A gente precisa estar em cena no palco e na vida, né? Então é um teatro que está junto com a política, que caminha junto com a política. Por quê? Porque pensa que não basta encenar para transformar aquele espaço da cena ou da plateia, mas que a gente precisa levar esse ideal de transformação e de crítica, de reflexão para fora, para a nossa vida. E na medida em que esse teatro, que está colado com a política, né? Eu acho que o teatro sempre está colado com a política, né? Tem um teatro que é um teatro que está mais interessado em manter as coisas como estão, e um que vai provocar quem está fazendo e quem está assistindo. Porque o ensino público sempre foi orgulho da pátria. Até a favela frequentar o superior e a educação ser sucateada. Mas somos a luta. Porque filho de madame na faculdade já é realidade. Mas se o filho da empregada da madame virar doutor, pro governo, a instituição federal virou balbúrdia. Porque filho de madame na faculdade já é realidade. Mas se o filho da empregada da madame virar doutor, pro governo, a instituição federal virou balbúrdia. Porque assim, a universidade pública, ela sempre vai ser a melhor do país. Ela sempre é a melhor opção. Tanto que acontece o inverso, né? Quem estudou a vida inteira em escola particular, chega na faculdade e vai para a universidade pública. Quem estudou a vida inteira em escola pública, quando chega na universidade vai para a faculdade particular. Por que acontece essa inversão? Se quem detém o poder sempre vai buscar as melhores escolhas. Porque a universidade pública ainda sempre será melhor. Dona Joaninha. Oi, Dona Joaninha? Dona Joaninha,
que a maior dificuldade é que a gente consiga notar que a cultura ela é indissolúvel da gente, né? Então, assim, estamos aqui num contexto cultural. A gente sai para a Avenida Brasil, é um outro contexto cultural. A Zona Sul é um outro contexto cultural. Eu acho que as pessoas praticam sua cidadania conforme a sua cultura. Então, não tem nem como falar que não é fundamental, ela é presente, ela se faz presente. Eu vejo a cultura como uma entidade, é algo que se faz aqui. E o teatro em comunidades, especificamente, começou a me aprofundar nesse pensamento crítico e a esse olhar minucioso das coisas, de olhar e falar, não, tá errado, a gente precisa de consertar. Mas como que a gente conserta? A gente conserta metendo o pé na porta? Não, a gente pode... artisticamente ir consertando as coisas, sabe? Na verdade, a Maré, a Penha não são lugares distantes da Urca, né? Sem trânsito a gente chega aqui em 20 minutos, mas existe um abismo, né, simbólico, né, e que eu acho que o programa de certa forma vem tentando, né, ir diminuindo esse espaço do abismo e aproximando a universidade dessa juventude e vice-versa. Como professora, eu sinto assim que eu até brinco, olha, o melhor lugar da Unirio é a Maré. Porque eu acho que aqui é como se fechasse um circuito para mim, né? De estar na licenciatura, de estar formando professores que vão enfrentar a realidade da escola pública, que é onde estão essas crianças e esses adolescentes, né? Que vão enfrentar também a realidade dos projetos sociais, né? Então, eu sinto que eu estou cumprindo meio que um papel de fechar circuitos, né? Ou de ajudar a fechar circuitos, contribuindo assim para o bem, eu acho que para o bem-estar deles, né, desses jovens, das crianças e também para o meu bem-estar, né? Que sentido faria para uma professora da universidade pública ficar fechada? Ao mesmo tempo que a universidade pública ela abre um acesso para essas pessoas de baixa renda, para essas pessoas que passaram todas suas vidas todas estudando em escolas públicas, aonde essa universidade pública na maioria das vezes ela é um reduto de pessoas de poder aquisitivo maior, né, vamos dizer, da grande parte da burguesia. E aí quando ela está sofrendo essa transformação, esse acesso de pessoas minoritárias, de pessoas pretas, né, faveladas, né, pobres, né, e o projeto te faz justamente isso também, faz essa ponte, faz com que essa consciência ganhe. E hoje a gente está sendo, entendeu, de novo oprimido pelo sistema. As bolsas, que são fundamentais de pesquisas, que esse projeto e ela está sendo cortada, estão diminuindo as bolsas, estão tirando as nossas bolsas e tudo. Antes eu separava, teatro é aquilo que eu assistia e acabou. Hoje é aquilo que eu faço, eu respiro arte, sabe? No meu olhar eu já estou transpirando arte. Então assim, começou a me entender, me ajudou a entender o meu local na sociedade, como mulher negra e como mulher negra de baixa renda que eu sou. Eu estou muito mais ligada à causa dos negros. Antes eu não era tão ligada assim. Eu costumo dizer também que eu me reconheci e me entendi como negra na universidade. Dá uma mancada vamos, aí, amiga. Juliane. Começa Vai, no no já, hein? 1, 2, 3 e já! Ai, vamos tentar de novo, não. Só mais uma vez, agora é sério. Vou tentar. É muito sério. Ai, gente, mas o que a gente vai fazer? Agora, acho que não deu certo. Gente, eu tive uma ideia. Meu pai, ele é muito rico. Como é que eu não pensei nisso antes? Ele pode te dar asas.
Todo ano a gente tem um espetáculo ao final do ano. Esse espetáculo ele é 100% criado pelos alunos da Unirio, que são professores da turma, em conjunto com a turma. Então, assim, o meu papel aqui é só de garantir que eles façam o que eles de fato querem fazer. A gente tinha uma turma de adolescentes e uma turma de adultos, e há 2 anos a gente tem essa turma, que é uma experiência bem interessante de teatro intergeracional. Então, a criatura mais nova tem 14 anos e a criatura mais velha tem 81. Eu estava enfeitiçado, a rosa é bruxa má, mais uma vez fui iludido, a realidade retornará. A gente vê esse jovem no palco, é outro jovem, né? Ele tem uma outra postura e o fato dele voltar e trazer outros jovens também no ano seguinte é o que faz com que a gente entenda que esse jovem já é outro, né? Não é mais o jovem que acessou a gente em busca da oficina, que ele mal sabia exatamente o que era, mas tinha um desejo de fazer, mas não sabia exatamente do que consistia, e ele se torna outro, assim. A gente fechou, né, a peça, todo mundo que fez cena nova, que fez coisa nova, escreve para trazer semana que vem, pra gente não esquecer, que teve coisa que a gente já esqueceu. Eu sinto a Arena como se fosse uma terceira casa, vamos dizer assim. A primeira eu falo que é a Unirio, que eu passo a maior parte do tempo lá. A minha casa e aqui. São lugares, eu me sinto super confortável aqui. É o meu lugar, assim. Chego na Arena, é o meu lugar. A gente tem que fazer a cidade, sabe? A gente está aqui, a gente pode estar na Arena, como a gente pode estar na Maré, como a gente pode estar no centro, como a gente pode estar na Unirio, e está em todo lugar. Ninguém aqui tem que morrer no lugar e nem desvalorizar o seu lugar. Pelo contrário, tem que valorizar o seu lugar e levar ele para todo canto da cidade. Seja no Lins, no PPG, pode começar nesse Augusto Boal, né, que é esse grande pensador da arte, dessa arte humanitária humana, dessa arte para todos, que é onde traz essa questão mesmo do teatro do oprimido, onde essas opressões estão diretamente ligadas às áreas mais afastadas, no caso as favelas e tudo. E que mostra que o teatro é isso, ele te transforma. Porque a partir do momento que ele vem e acessa até aqui, esses grandes centros, e depois ele retornando para ele vê como ele pode estar transformando ali junto com os seus, como ele pode ter essa consciência crítica, que ele pode, a partir dali, conversar com os outros, né? Fazer esse papel de pouquinho em pouquinho, né? Como a gente sempre fala, de você plantar aquela semente ali. Mas não é à toa, a gente pode dizer que hoje a gente tem pessoas, né, jovens, que participaram do programa Teatro em Comunidades há 8 anos atrás e hoje voltaram para esse programa, né, passaram pela universidade, né, entraram aqui, experimentaram o teatro e agora voltaram, estão aqui de novo, né, sendo protagonistas desse processo, né? Protagonistas como aluno, protagonistas agora como professores. A gente não quer trazer nada, a gente quer vir aqui trocar com esses alunos, com as crianças, com os jovens, para que eles percebam que eles são potentes, que eles não precisam que alguém venha lá da Zona Sul da Unirio para transformar a realidade deles. Eles podem fazer isso, entendeu? Então a gente acredita nisso, né? Nessa troca, né? Nesse diálogo, para potencializar o que aqui existe, porque existe, a gente não precisa trazer, sabe? Eles podem ser sujeitos das suas próprias histórias, isso é mais importante pra gente. Um dia eu tava na escola, aí tava eu e minhas 3 amigas. A Iris, a Beca e a Laura. Falou com o pessoal. Oi, gente. Aí, desse lado aqui, tava a Catiúcia no Rio. Tava o Catiúcia. E tava a Deise. Só que a Deise era a menina mais bonita da escola.
Aí eu fui perguntar, né, meus amigos, o que eu faço pra chamar a atenção da Daisy? A gente está aqui apenas para abrir um leque na frente dessas crianças e adolescentes. A gente só quer mostrar que é possível ter outro caminho, que é possível sim não sucumbir à criminalidade, seja ela em qual terreno for, até virar político. Então, assim, imuni-los de uma coisa que está faltando muito na nossa sociedade, né, que é senso crítico. Quando essas crianças têm senso crítico, elas entendem, por exemplo, que elas não precisam sair da favela para elas serem vitoriosas. Tem muito sentimento de, se eu estou na favela, eu sou perdedor, no momento que eu saio da favela, que eu vou morar lá fora, aí eu venci na vida. Não, eles já são potência aqui, já são incríveis aqui. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. É uma rodadinha mesmo, é uma rodadinha. Eu me vejo meio como uma tecedora, né? Alguém que vai costurando, né, as diversas fronteiras que existem na cidade, que existem entre a universidade e as populações mais pobres, né? Então, como que esse meu papel de professora universitária na universidade pública, né, consegue, né, tecer e ir criando fissuras, né, para que essas fissuras se espalhem, que a gente possa caminhar em realmente tentar, quem sabe, chegar numa sociedade mais democrática, né? Ou que esse sonho da democracia de verdade não esteja tão distante, né? Mas que a gente sinta que a gente está construindo democracia todo dia, um pouquinho, aqui na Maré e lá na Unirio também. Sejam muito bem-vindos ao Mundo ao Avesso, onde a tristeza não existe e tudo se transforma em felicidade. Tá bom? Tá maneiro? Eu acho que não é muito sincero não. E você? Fala com você agora. Não gostou não, né? Obrigada. Fala de novo. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Avesso, onde a tristeza não existe. É a parte da floresta onde vive uma fada linda. E essa fada guiará vocês? Não, ela não faz não. Tem um gnomo. Hoje eu estou vim de propósito, né? Usando a camisa do Pickup Project, que é um projeto da Universidade de Michigan, que trabalha num contexto prisional com arte multilinguística, né? Porque não é bem com teatro, é com poesia, com artes visuais. Quando me percebi nos Estados Unidos como um professor, né? Não como um licenciando, um universitário, mas alguém que precisava ser ouvido, né? Eu entendi com mais profundidade a força do programa de extensão também, dentro da Unirio, né? O que eu vivenciei dentro do programa de extensão me modificou para sempre. Nas relações com as pessoas, nas relações com o meu pensamento como acadêmico, na minha relação como professor e como gente. Estou com a barriga pregada nos pinhaços. Você tem comida pra me dar? Isso que a gente tem tentado fazer aqui como eu falei antes, acho que vai na direção de uma sociedade lá que o Boaventura de Souza Santos chama de uma democracia de alta intensidade. Embora a gente esteja no momento em que a gente tem uma sensação de que a democracia está em baixíssima intensidade, o que eu sinto aqui nos sábados, não só aqui, mas nos outros espaços também, é que a gente está cultivando, que a gente está fazendo exercícios de democracia para que esses jovens, essas crianças, né, tenham essa perspectiva, né, de que eles têm muito mais direitos, que eles têm esses direitos e que eles precisam lutar por esses direitos. Além de feios, são pobres. Sara, você não precisa tratar as meninas assim. Mas elas são pobres, já estão acostumadas. Sara, ninguém merece ser tratado desse jeito. Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Agora você vê, nem todo mundo é assim. Todo mundo é assim! Sara! Nem todo mundo é assim! Sara com seu complexo de superioridade, se achando melhor que todo mundo. Eu não me acho melhor que ninguém, pelo contrário, todo mundo gosta de mim.
gosta dela? Ninguém gosta dela. Ela faz isso com a gente porque ela é filha da diretora. É por causa da minha mãe? Mas se minha mãe é diretora porque ela mereceu, né? Ela mereceu. Fica esnobando todo mundo, achando que tá acima de todos. Eu sou assim? É assim e vai acabar sozinha. Não, isso é coisa da minha cabeça. Sara, isso não é coisa da sua cabeça. Quando você vê aquele fruto ali, né, amadurecido, né, é uma emoção muito grande, porque aquilo foi aquilo que ele produziu. E aquilo veio para mim também, que eu vejo que a arte ela não está perdida. Porque é isso também, a gente como artista, né, a gente também como facilitador, como professor também, que é a professora que está ali também passando às vezes para a gente sente às vezes umas certas frustrações de achar que não vai dar, né? Mas aí no final, quando você vê aquilo, que aquela pessoa ali, aquele aluno que estava ali, ele que escreveu, ele que produziu junto com a gente, porque a gente só foi uma pessoa ali para só conduzir. A gente só foi muito mais condutor, só facilitamos, né? É tudo muito mais belo quando a gente trabalha artisticamente. E assim, quando você trabalha dessa forma, você transforma o outro e você se transforma. Aí os dois vão se transformando juntos, sabe? E aí um mar de possibilidades é aberto para você. Um mês de empatia pelo próximo. Setembro Amarelo. Outros 11 meses se passam e o mundo está virado de costas para mim. Para nós. E dói. Dói como se fosse uma lâmina rasgando o meu corpo, fazendo que a minha dor psicológica vire uma dor física. Dizem que é mais fácil para se curar. E a gente vai vivendo nessa era de pessoas marginalizadas, abusadas, esculachadas, atormentadas. É como se fosse um nó na garganta que nos impede de falar. Ou será que são vocês que não querem nos ouvir? De perto tão pequenos, se afogam no próprio veneno. Tão ingênuos, se a carapuça serve. Falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim se equivocou? Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou.